Hoje, boa noite para todo mundo que está assistindo. A gente está até tentando fazer um áudio diferente hoje, para ver se vocês gostam mais, se fica uma coisa mais acessível. Só lembrando, quem curte a gente aqui no Instagram, no YouTube, que o vídeo também vai ficar no YouTube, e no Spotify. Hoje tenho o prazer de receber Mayara Seco, amiga de trabalho, infectologista, formou pela UF, fez infectologia na Fiocruz, agora mestranda na Fiocruz da infectologia em geral, né? E hoje a gente vai falar sobre HIV e como acaba que é uma página que aborda muito em clínica e muito em cardiologia, a gente vai abordar para o clínico, né? Não é eu nem consigo acompanhar um bate-papo para o especialista propriamente dito, mas assim, tirar as dúvidas principais para o clínico médico, né? Espero que seja produtivo para todo mundo. Queria agradecer a sua presença. Se apresenta pra gente, apesar de ter te apresentado. Boa noite a todas e todos. Meu nome é Mayara, que o Guilherme me apresentou. A gente dá plantão junto, né, Guilherme? E aí, durante uma dessas conversas de plantão, né, eu e ele somos famosos por ter insônia no plantão, então, né? Fica até 4 horas da manhã resolvendo o problema. Podia ser resolvido antes, pra variar. Mas é bom. Então a gente fica batendo papo e conversando, surgiu essa ideia, né, de conversar um pouquinho sobre HIV. Achei que foi bem interessante a proposta, porque cada vez mais o HIV é uma doença de todos os médicos, né, não apenas do infectologista. E como questão de saúde pública é alguma coisa que tem que ser discutida em toda a sociedade, ainda tem muito estigma, muito preconceito, muitos desafios que a gente tem pela frente. Então acho que quanto mais a gente falar sobre HIV, melhor. Então agradeço o convite, agradeço o espaço aí para o tema, para a especialidade. Vai ser muito produtivo para todo mundo que está assistindo, né? Você até começou com os primeiros passos, mas como é que você apresentaria o HIV tanto para o seu paciente de consultório quanto para um médico, né? Se estivesse te ouvindo? Geralmente, né, quando a gente vai falar, quando eu pelo menos falo sobre HIV, eu começo dando uma introdução eu vou lá no começo. E aí, atualmente, nos últimos 2 anos com a pandemia de Covid, eu tenho feito um pouquinho esse paralelo, porque é uma coisa que todos os profissionais que trabalharam com HIV no início da epidemia, lá na década de 80, falam muito sobre isso, que é com todas as diferenças, cada doença tem, enfim, sua dinâmica. São doenças muito diferentes, mas que o contexto de você estar de frente com uma doença que você não conhecia foi bem parecido. Se a gente vai revisitar isso, lá na década de 80, em 2021 fizeram 40 anos dos primeiros casos publicados, em junho, que foram os primeiros casos de pessoas que estavam morrendo nos Estados Unidos, homens gays morrendo por uma pneumonia esquisita, que era pneumocistose no caso, né? E por sarcoma de Kaposi, que eram, enfim, doenças que até então a gente não via em pessoas que não sabia, né, o que era o HIV, que era causado por um vírus que atacava nosso sistema imunológico. Então, era até então, né, uma pessoa... Desconhecido, né? Desconhecido é uma pessoa que até então você não sabia que aquela pessoa tinha uma doença específica que pudesse ter um tratamento, vamos dizer assim. Que tivesse uma imunodepressão, por exemplo. Até você descobrir que o HIV era caracterizado por isso, etc., foi aos poucos. Então, foi isso. Inicialmente, o HIV foi pejorativamente chamado de peste gay, de uma forma bastante preconceituosa, achando que era uma doença de homens gays. E o que eu sempre falo hoje em dia a gente vê que o HIV é uma doença de todo mundo. Apareceu até uma publicação há pouco tempo que, se não me engano, na Inglaterra, a população heterossexual passou a população homossexual, que era até a década de 90, 2000, todo mundo tentava associar, né, com preconceito e tudo mais. E mudou esse perfil totalmente. Isso, né? Enfim, até algum tempo, até hoje, algumas pessoas ainda se referem muito a populações, grupos de risco, né? Sim. Hoje é uma coisa que a maioria das pessoas que trabalham hoje com HIV, que tá no movimento social, a questão da HIV, assim, é muito caracterizada, né? A dinâmica da resposta brasileira, principalmente,
a epidemia de HIV/AIDS é caracterizada por uma atuação muito forte de movimentos sociais. A gente tem diversas organizações, diversos grupos que foram essenciais para que a gente hoje tenha a Política Nacional de HIV no Sistema Único de Saúde no nosso país, que é referência para o mundo inteiro, e muito por conta disso. E a gente hoje já fala, não faz sentido a gente falar em grupos de riscos, em populações de risco. Isso são termos que contribuem para aumentar o estigma, aumentar o preconceito. Então e que não contemplam a realidade. Esse dado que você trouxe não contempla a realidade. Na verdade, vale muito mais a gente conversar com a pessoa que está na nossa frente e tentar entender como que ela se relaciona com a vida, como que ela tem relação sexual, se usa preservativo, se não usa, qual é a exposição dela ali. E trabalhar isso do que a gente pensar em, essa pessoa tem tal identidade de gênero ou orientação sexual. Até porque quando a gente faz isso, a gente está pressupondo, né, a gente está de uma forma preconceituosa atribuindo que todas as pessoas de uma determinada orientação sexual, identidade de gênero, têm os mesmos comportamentos, têm as mesmas... são como se fosse uma coisa só. E não, as pessoas são diferentes, né? Acho que a gente quer estar ali na clínica entende isso. E mudar isso, na assistência muda tudo, né? Como o paciente vê, muda como que a sociedade vê, no final das contas, né? Que acaba só prejudicando a pessoa que faz o tratamento, né? Que a pessoa, você vai falar mais pra frente, de estigmas no próprio tratamento, no próprio tomar o remédio, na própria relação, num outro relacionamento, né? Isso tudo é muito difícil. A gente acabou abordando também um pouco do histórico da epidemia, né? Por exemplo, pensando no Covid, a gente poderia falar que tanto lá no início e provavelmente cada epidemia funciona de um jeito, né? Mas uma dúvida, uma curiosidade, né, é saber se sim, aquela teoria de seleção natural, que todo aquele início de epidemia é sempre pior, né? Porque tem um tratamento pior, a gente não conhece com quem a gente está lidando, a gente sempre enfrenta o mesmo desafio quando tem uma nova doença, né? Sim, são desafios muito parecidos, assim. Tanto que se a gente vai ler, vai ver filme, série, tem muitos que falam sobre HIV, se a gente vai ler um pouquinho, vai ver essas produções, né? A gente vê que, enfim, eram medidas de precaução que eram adotadas, porque até então não se sabia qual que era a forma de transmissão exata. Tudo isso foi sendo descoberto aos poucos. E que eu acho que, assim, eu imagino quando não era nascida, né, quando a epidemia de HIV começou. Mas que a gente conversa muito, tanto com pessoas que trabalhavam, quanto eu tenho algumas pessoas no meu ambulatório que tiveram diagnóstico lá na década de 80, na década de 90, e era um outro contexto, porque uma das coisas que eu converso com as pessoas sobre o HIV, quando recebo no ambulatório, etc., olha, hoje em dia é muito tranquilo da gente tratar do ponto de vista biomédico, né, do ponto de vista de remédio. Sim. Se a gente for parar para pensar que os remédios eram muito mais tóxicos, uma quantidade de comprimidos imensa, não à toa era chamado de coquetel. E hoje em dia, se a gente for parar para pensar que o primeiro esquema de tratamento são 2 comprimidos que você toma uma vez ao dia e pronto, é uma revolução. Qualquer outra medicação, né, de epidemia, seria uma coisa, digo, apenas de acesso, né, de posologia. Né? Só que agora imagina lá, enfim, na primeira década da epidemia, quando não tinha nem tratamento. Assim, as pessoas morriam, então imagina também para quem recebeu o diagnóstico, não tinha, enfim... Pensar que era visto como uma sentença de morte, ruim, né? E hoje a gente, em dia, já sabe que não precisa ser. E aí tem uma evolução quando começa lá com a ZT imunoterapia, que é o mais famoso, isso daí os médicos clínicos falam, né? Sou da época do AZT. Todo mundo fala, então. Na aula de farmacologia, o AZT sempre será. Os nossos preceptores mais antigos falam, vocês agora... Eu sou da época do AZT, imunoterapia. Ou história, Capitão Preto, Capitão Preto. Década de 90, né? Então a gente foi vendo, né, esses esquemas com mais toxicidade, foi vendo a evolução do tratamento e a gente vê que hoje é um acompanhamento que, do ponto de vista de visitas ao sistema de saúde, do ponto de vista de toxicidade, de comodidade posológica, é um tratamento muito melhor e que a gente tem muito mais a oferecer do que tinha lá atrás. Eu acho que é alguma coisa reconfortante ali na primeira consulta, né? Sim. O que é diferente lá do início da pandemia, de HIV, que não tinha um tratamento,
E se a gente for parar pra pensar, na verdade, uma coisa que eu sempre conto também é que isso muito médico não sabe. Na verdade, foi em 2014 que a gente começou a tratar todo mundo. Porque até então a gente ia Não acompanhando... acompanhava até, tinha uma tolerância terapêutica, vamos dizer assim, né? Ia acompanhando o CD4, né? O CD4 representa a nossa imunidade. Então eu ia fazendo esse acompanhamento, se a pessoa tivesse alguma intercorrência, alguma coisa nesse sentido, aí sim começava o tratamento. Só que a gente foi vendo com o tempo que duas coisas nisso, né, que são importantes. Uma é o fato de que uma pessoa que tem o vírus do HIV e não está fazendo tratamento, o vírus está replicando, está fazendo mais reservatório nos tecidos linfóides. Certo. O vírus está ali e faz um estado de inflamação crônica. Isso aumenta o risco cardiovascular, isso tem diversos impactos que justificaram iniciar essa terapia logo no diagnóstico, né? Que foi em 2014, foi a partir dos resultados de um estudo, do START, e aí e alguns outros estudos que mostraram isso, e hoje em dia a gente trata todo mundo. E isso tem um impacto também na transmissão, que é um outro ponto que a gente tinha separado pra gente conversar, que é o que a gente chama de tratamento como prevenção do HIV, porque uma pessoa que tem carga viral indetectável por mais de 6 meses e que continue fazendo seu tratamento regularmente, a gente já sabe que essa pessoa não transmite mais HIV por via sexual, por exemplo. Então, que acaba mudando toda a abordagem da pessoa no dia a dia, né? Em relação a relações interpessoais, com a namorada, com o namorado e por aí vai, né? Isso tem um grande impacto no dia a dia. As pessoas, quando a gente conversa sobre isso, muitas ficam aliviadas, porque é comum chegar nas primeiras consultas de ambulatório, ou às vezes consultas depois de anos, e a pessoa ainda ter medo de se relacionar, ainda não conseguir ter relação sexual, às vezes mesmo em relacionamento fixo ou não em relacionamento fixo, tanto faz, mas isso tem um impacto em como a pessoa enxerga a vida sexual de uma forma... Então, quando a gente traz essa questão do indetectável igual intransmissível, eu acho que isso é uma mensagem que o profissional de saúde tem muito a reforçar, né? E passar com segurança, exato. É zero, entendeu? Os estudos que sustentam isso são muito robustos, nível de evidência muito forte, e assim, a gente sabe que não chega ali a gente não consegue fazer aquele intervalo de confiança do zero, porque só se a gente fizesse com a população inteira, né? Sim. Mas assim, tende a zero, se eu não me engano, não lembro de cabeça agora, mas é papo na casa de mais de 300 mil. Sim. Pessoas avaliadas e que não transmite. Então assim, é zero. Então a gente reforçar a mensagem do indetectável igual intransmissível tem um impacto na vida das pessoas muito grande e tem um impacto no nosso sistema de saúde também justamente por isso. É o tratamento sendo uma forma de prevenir. Uma pessoa que se trata, é mais seguro você ter relação com uma pessoa que trata e é indetectável do que com uma pessoa que nunca se testou. Ou então que uma pessoa que até se testa, mas que está num contexto ali de infecção viral aguda, por exemplo. Entendi. E aí não sabe do diagnóstico, etc. Aproveitando essa questão específica, né, fazendo uma revisão, vamos dizer assim, né? Então, o paciente que acompanha, ele tendo uma carga viral indetectável, ele pode ter a relação tanto com o namorado, com a parceira, livremente, tranquilo, né? Ele precisa acompanhar com um período específico para ter alguma segurança, como é que você funciona. A gente até pulou, né? A gente vai falar disso depois. Mas ele acompanha com você no seu ambulatório com qual frequência? Então, no início é um acompanhamento mais intensivo, ainda mais que meu ambulatório, por exemplo, é um ambulatório num hospital terciário. Então tem todas as características, e no início até fazer o ajuste do antirretroviral, até a pessoa ficar indetectável, são consultas mais frequentes. Não tem um tempo certo. Tem gente que eu vejo na semana seguinte, tem gente que eu vejo depois de um mês. Certo. Então depende, vai um pouco ali do feeling, né, na hora da saber consulta, qual a necessidade, de você né? entender o que está acontecendo. Mas depois que a pessoa está estável, está bem, está com boa adesão, 6 em 6 meses. Às vezes eu fico vendo um pouquinho antes mais coisa clínica do que não HIV do que do HIV mesmo. Entendi. Mas 6 em 6 meses e pronto. Legal. Falando agora mais no próximo tópico, né? A gente acaba que estava falando para o próprio médico, né? Mas para o médico clínico.
Quando que a gente suspeita do HIV? Você tem alguma coisa que a gente corre atrás? O HIV é aquela... O HIV, a sífilis, né? Assim, são algumas doenças que... a sífilis é conhecida como a grande imitadora, não sei se você sabe. Porque tudo pode ser sífilis, né? E o HIV, se a gente for parar pra pensar, eu acho que a gente pensa menos em HIV do que deveria pensar. Por exemplo, eu falei da infecção viral aguda, que é um momento em que a pessoa muitas das vezes se apresenta com uma síndrome mononucleose-like, né? Então, às vezes, exantema, febre, dor de garganta, uma síndrome viral aguda, e as pessoas não testam pelo HIV. Ou às vezes, você faz uma sorologia que no momento da infecção viral aguda já não tem valor, né? Deve fazer carga viral, é claro que a gente sabe que a disponibilidade dos exames nem sempre é adequada, mas, assim, dependendo do lugar que você esteja, Rio de Janeiro, a atenção primária, por exemplo, consegue fazer muita coleta de carga viral, genotipagem até. Então, assim, é uma política pública que é consolidada. Eu acho que a gente tem que pensar mesmo sobre. Então, a infecção viral aguda é uma dessas questões, e aí a gente faz HIV, sempre testa outras infecções sexualmente transmissíveis, outras possíveis etiologias de infecção viral aguda, né, CMV. O que você vai buscando, né? Você vai buscando os principais, ali. né? Toda pessoa que se apresenta para o sistema de saúde com um diagnóstico, com uma clínica, com uma apresentação de alguma infecção sexualmente transmissível, tem que testar HIV também. E o contrário é verdadeiro. Sempre na rotina ambulatorial, a gente testa sífilis, testa hepatites virais, testa CMV, as hepatites, HIV. Tem toda a rotina. HTLV é uma coisa que se testa, pensando se você tiver acesso ao pedido? A gente testa também. A gente testa toxo, faz o IgG, né, CMV e toxo faço o IgG, mas VDRL faço de 6 em 6 meses, anual, anti-HCV também, depende um pouquinho ali de cada pessoa, mas acompanhando. Então, assim, sempre que uma pessoa chega para o sistema de saúde, com uma lesão, uma úlcera genital, pensou em sífilis primária, tem que testar HIV também. Sim. Tem que procurar. É assim que a gente vai conseguindo consolidar e vai impedir, né, vai tentar diminuir a porcentagem de pessoas que chegam no sistema de saúde muito tardiamente, que é o que a gente chama dos apresentadores tardios, que chegam já com uma imunodepressão avançada, etc. Chega muito pior do que era para estar, né? Era para estar bem, não era para ter problema. Mas tem outras situações que a gente faz testagem também. Todo paciente que tem diagnóstico de tuberculose tem que testar HIV e o contrário também. É verdadeiro, isso é sempre verdadeiro. Isso sempre, 100% das vezes. Pré-natal também. Então tem várias oportunidades. Que acaba buscando o paciente, né? Exato, da gente testar. Tem também quando a pessoa chega no hospital, numa emergência, um sinal clínico, laboratorial de imunodepressão avançada. Prurigo estrófilo, às vezes candidíase, oral, um esofageal, histórico de perda ponderal, enfim, com um sinal de um comprometimento do sistema imunológico. E aí a gente vai testar, às vezes os pacientes vão precisar de internação, etc. Falando da própria internação, que você terminou comentando, quando que a gente pensa em internar esse paciente, né? Se tem alguma situação específica, e a gente vai acabar batendo papo em relação à infecção oportunista e por aí vai. Uhum. Assim, não é toda infecção oportunista que tem que ser manejada intra-hospitalar. Frequentemente a gente consegue fazer esse manejo no ambulatório, às vezes isso vai depender. E tem infecções oportunistas e infecções oportunistas. Tuberculose mesmo é uma infecção oportunista também, que também é considerada, né, mas pode dar mesmo numa pessoa com a imunidade boa. Uma pessoa que vive com HIV tem muito mais chance de ter tuberculose do que uma pessoa sem HIV, mesmo que a imunidade dela seja boa. Então, tuberculose, pensando em Brasil, pensando em Rio de Janeiro, é o top 1 ali que a gente tem que pensar. Mas, às vezes, o manejo pode ser ambulatorial. A gente vai falar um pouquinho depois de antirretroviral também, né, para pensar. Tem alguns cuidados que a gente tem que tomar no início do antirretroviral, segura um pouquinho, começa primeiro o tratamento da tuberculose. Né? Depende, se a gente suspeitar de tuberculose, se a pessoa tiver sintoma respiratório, etc., aí a gente vai pensando nesse sentido. Mas às vezes a pessoa pode ter uma tuberculose grave, às vezes faz síndrome faz SARA por tuberculose, SARA por pneumocistose.
Ao mesmo tempo, tem gente que tem uma cistose que é muito mais leve, às vezes nem chega a precisar de oxigênio, às vezes precisa de uma litragem muito baixa. Então, isso varia muito da apresentação. A avaliação da internação ou não é uma avaliação clínica, não é uma avaliação do assim, do específico infectologista. É uma pessoa clínica, vai ver, a pessoa está com sinal de sepse, a pessoa tem algum sinal de disfunção orgânica, você vai internar essa pessoa. Sim. Às vezes a pessoa está tendo uma condição, um estado geral bom, daria para fazer esse acompanhamento ambulatorial, mas às vezes até por disponibilidade de exame, agilidade de investigação, às vezes é de bom tom fazer essa investigação internada. Que hoje em dia, se a gente for pensar, pessoas que vivem com HIV que internam, na maioria das vezes vai ser uma pessoa que se apresentou tardiamente para o sistema de saúde, que descobriu a doença já num estado muito avançado e aí precisa internar. Às vezes uma pessoa que por algum motivo abandonou o tratamento e aí precisa internar num contexto de infecção oportunista também, etc. Aí você acaba vendo o estado geral, né? Se o paciente, por exemplo, está séptico. Aí acaba que é importante você avaliar, pelo que eu entendi, se ele estava tomando ou não remédio. Acaba que é um tema que tem todos os detalhes, né? Se ele estava ou não tomando remédio, se ele pode iniciar, se ele troca. Tudo isso acaba ficando, pelo que eu entendi, pensando no paciente mais grave, em segundo momento, né? Primeiro você trata o momento agudo, né? A infecção, depois você ajusta essa segunda medicação, que seria a TARV. Mais ou menos esse o raciocínio? É por aí, assim, é sempre uma avaliação complexa. Aí nos hospitais em que tiver infectologista disponível, é sempre de bom tom pedir uma opinião, pedir um parecer. Às vezes você acha que uma coisa é óbvia, o que eu aprendi com infectologia foi que nada é óbvio. Sim. Às vezes você acha que alguma coisa é óbvia e não é. Então, assim, às vezes você ter uma opinião de alguém que trabalha com isso há mais tempo, etc. Ou não há mais tempo necessariamente, mas que trabalha mais com isso, é importante sempre. E aí a gente vai fazer essa avaliação. Eu geralmente divido e penso assim, essa pessoa descobriu o HIV agora? Certo. Aí se essa pessoa descobriu o HIV agora, eu sempre vou pensando, tem queixa respiratória para pensar em tuberculose, eu vou um pouco por sistema, assim. Porque as infecções oportunistas por si acometem mais determinados sistemas. Acaba respeitando os sistemas, né? Mais ou menos, porque tem os quadros disseminados. Mas eu vou sempre, para montar o raciocínio, pra gente ver, por exemplo, às vezes a pessoa chega e fala assim, eu tô com tosse, diarreia, vômito, então eu penso assim, bom, essa pessoa tem alguma infecção oportunista, ou mais de uma, que passa pelo sistema respiratório, pelo sistema gastrointestinal. Pode ser tudo tuberculose? Sempre pode. Sempre pode. Sempre pode. Pensando na nossa epidemiologia, né? Sempre pode. Você surpreender, basta estar acompanhando, né? Você deve ver de tudo. Mas aí, às vezes, você pensa assim, uma pessoa que está com diarreia, que está com queixa gastrointestinal, tem que pensar em outras coisas. Tem que pensar em citomegalovírus, tem que pensar em coccídio, né? Os coccídeos que causam muita diarreia. Justo. Candidíase esofágica, às vezes, tem diversas infecções oportunistas, você vai pensando abrindo no leque. sistema, né? Fazendo os próprios exames, seguindo. E aí, por exemplo, quadro neurológico, neurotoxoplasmose é um dos grandes motivos de internação ainda, né? Então, é uma das coisas, mas nem tudo é neurotoxoplasmose, pode ser tuberculoma, pode ser... Mas eu vou organizando por sistema, e uma outra coisa que eu aprendi, assim, na infectologia foi que sempre vale a pena correr atrás do diagnóstico. A gente sabe que em alguns lugares do Brasil a gente não tem acesso, assim, pensando na Fiocruz, a gente tem acesso a cursos diagnósticos, outros hospitais do Rio de Janeiro também têm, então assim, tem que correr atrás de diagnóstico. E aí o que eu sempre faço, assim, nos primeiros dias da internação, naquela garimpada geral, vai precisar de endoscopia, vai precisar de colono, às vezes tem que ser mais invasivo com pessoas com imunodepressão avançada, pancitopenia, biópsia de medula na hora, nem pensa. Porque é um diagnóstico, é um exame que fica, às vezes demora mais tempo, né? Você é mais fácil, você tem mais acesso a fazer e você perde um tempo esperando o resultado, né? Exatamente. Então, assim, eu tento resolver essas questões dos exames complementares nos primeiros dias da internação, para depois a gente saber onde está pisando. Sim. Porque senão depois a gente não sabe, depois a gente começa a ter problema. Porque pode ser tuberculose disseminada, mas pode ser histoplasmose disseminada. Pode ser, e aí, enfim, depois, quando a gente vai entrar na fase ali,
E uma você outra vai perder fase um pra mês, ajustar. 2 meses e você pode ter tido isso visto na medula, né? Você vai conseguir Exato. recuperar tudo. E aí você define o tratamento de manutenção. Às vezes, assim, acho que talvez isso a gente veja mais no hospital de infectologia, né? Mas tem pessoas que internam com sepse por micobactéria, que internam com quadros muito inflamatórios, né? Internam muito inflamados às vezes. Precisa, às vezes, ventilação mecânica, não é infrequente, precisa de vasopressor, então precisa de um suporte intensivo. Realmente grave, né? Fica, assim, lá a gente abriu muito leito de CTI lá na Fiocruz agora. Então a gente está conseguindo absorver uma demanda do estado do Rio de Janeiro, de pessoas com HIV que não estavam em tratamento, estavam em abandono de tratamento e que estão precisando internar. E tem muita necessidade de um suporte intensivo, muitas das vezes sim. E aí, às vezes, naquele momento intensivo, naquele momento de maior gravidade, você às vezes precisa começar tratamento empírico, por isso que é sempre importante coletar o material o mais rápido possível, porque às vezes são pessoas que às vezes vêm bem, e às vezes a piora é mais rápida. Né? Lembrar que são pacientes imunocomprometidos, sempre pensar em infecção bacteriana também. É sempre importante. Tem que cobrir, né? de certa forma. Né? Claro, depois com cultura negativa, procalcitemia seriada negativa, dependendo da avaliação clínica, você toma a sua decisão. Mas no primeiro momento tem sempre que pensar em infecção bacteriana. E a gente chega nesses momentos em ter que começar um tratamento de histoplasmose empiricamente, um tratamento de tuberculose de uma forma empírica. Mas a gente tem que correr atrás do diagnóstico porque depois a gente vai passar para a fase de manutenção. E aí, por exemplo... Isso tem que ter um norte para onde você vai seguir. A RP, né, da tuberculose, interage com o itraconazol. Sim, então você tem que direcionar tem que entender o que você está fazendo ali, porque senão você vai fazer o quê? Às vezes o paciente só tinha tuberculose, e aí você vai abrir o esquema dele, da tuberculose, vai piorar a adesão desse tratamento, por uma coisa que às vezes não era. Então assim, é sempre uma avaliação criteriosa. Às vezes é difícil, porque os rendimentos dos exames não são ótimos, a gente ainda tem muito que avançar nisso, às vezes é difícil fazer diagnóstico de tuberculose e histoplasmose disseminada. Certo. Não é fácil. Às vezes vem escarro negativo. Você tem que literalmente procurar ativamente o tempo todo. É uma cultura não só para germes habituais, mas para fungo, para micobactéria. Então tem toda uma gama ali de métodos diagnósticos que a gente tem que pensar procurando, também. Né? Pensando em imunidade, né? Tem a imunidade pensando nas infecções oportunistas, que a gente acabou comentando boa parte delas. Uhum. E pensando na imunidade propriamente dito, como é que a gente avalia de forma mais básica, né? O paciente que ele é imunocomprometido ou não imunocomprometido, pensando no HIV, como é que a gente vê isso no exame de sangue, né? Propriamente dito. Uhum. Assim, a primeira coisa que a gente vai ver é citopenia, né? Assim, leucopenia, linfopenia. Sim, isso não é mandatório. Não é mandatório. Então você vai muito pela clínica. Às vezes o que acontece, às vezes a pessoa está com um outro quadro, que não é de uma infecção oportunista, mas que no primeiro momento da internação, até sair resultado de carga viral, CD4, você acaba fazendo, enfim, pensando em infecção oportunista. Aí depois você olha e fala, não preciso pensar nessa pessoa. O HIV, né, a gente tem um sistema geral de retirada de medicamento e de coleta de exame que é feito pelo SUS. Viral e CD4. De avaliação, né? Então as pessoas que fazem exames pelo SUS e que retiraram o medicamento virtualmente, todo mundo. Mas tem gente que às vezes não faz o exame pelo SUS, mas para aquelas pessoas que fazem, a gente consegue ver. Então assim, eu consigo acessar de pessoas de outros estados. Então, às vezes, isso ajuda a gente. Porque, às vezes, é uma pessoa que já tinha um diagnóstico de HIV. E você continua acompanhando com a mesma sequência, né? Você vê como é que ele prosseguiu, né? Como é que foi a progressão. Às vezes, você olha e fala assim, essa pessoa retirava remédio, aqui parou de retirar. Entendi. E isso é importante, né? Pra gente ter uma noção do histórico terapêutico, quando você falou do tratamento, né? Pra gente definir quando começa o tratamento, etc. E aí, falando só, eu fugi um pouco da sua pergunta, né? Sobre tratamento. Mas em alguns momentos a gente segura, né? Quando tá pensando em tuberculose, em criptococose, por conta, não sei se você já ouviu falar de uma entidade chamada IRIS. Sim. Que é síndrome inflamatória de reconstituição imune.
que é quando a nossa imunidade começa a recuperar e aí... E você acaba tendo uma reação inflamatória superior, né, ao que você imaginava, né? Você acaba prejudicando o seu corpo. Pode matar. Sim. Íris pode matar, e principalmente, né, principalmente não, classicamente, a íris tuberculose e a íris criptococose, né? Na criptococose, geralmente a reconstituição imune que é fatal é associada a um quadro de reconstituição imune neurológico, né? Entendi. Então a pessoa faz hipertensão intracraniana grave, Faz uma inflamação grande por tem que ele ficar fazendo ter... punção lombar de alívio, além das outras medidas, né? Na cripto a gente faz muita punção lombar de alívio. Mas mesmo na cripto vocês conseguem evitar a íris muitas das vezes tentando tratar primeiro a cripto, depois tratar... Isso. Na cripto e na tuberculose isso é muito bem consolidado. A gente espera um tempo, aí o tempo que espera vai depender um pouquinho da forma, da doença, da situação clínica da pessoa, mas geralmente pelo menos no mínimo 2 semanas. Se a pessoa tiver neurocriptococose, mais ainda. Então isso é uma coisa que sempre tem que... Normalmente faz isso sempre internado, o processo inteiro? Para neurocriptococose, sim, porque precisa fazer anfotericina. Então tem que fazer medicamento venoso, a pessoa fica internada. E acaba ficando de qualquer forma. Isso, aí a gente faz as 2 primeiras semanas, depois vai fazendo da anfotericina, depois vai fazendo punção lombar de controle e só pode passar para a fase de manutenção quando tiver com cultura negativa no líquido. E aí a gente tem que fazer essa avaliação. A tuberculose não, a tuberculose às vezes dá para manejar isso ambulatorial. E a gente vai entender também que tem gente que tem urgência de iniciar antirretroviral, tem gente que às vezes a gente consegue esperar mais um pouquinho nesse contexto. Mas o início do antirretroviral hoje em dia é uma coisa urgente. Assim, a gente já tem vários estudos mostrando estratégias de testar e tratar. A gente sabe que quando a gente testa e já começa o tratamento, isso melhora a adesão, melhora a vinculação com o serviço. Então isso é importante. Por outro lado, tem sempre que ficar de olho. Será que essa pessoa tem cripto, tuberculose? Será que essa pessoa está com sinal de doença avançada que contraindicaria o início da terapia antirretroviral nesse momento? Então, você sempre avalia isso no início do tratamento, né? Tosse, cefaleia, são coisas que você tem que perguntar ativamente. Lá na Fiocruz a gente tem acesso ao antígeno de cripto, então a gente faz para todo mundo. É claro que se a pessoa não tiver sinal de imunodepressão grave, tiver testagem recente, tiver num bom estado geral, etc., a gente começa o antirretroviral e vai acompanhando. E vai acompanhando. Mas CD4 menor do que 200 é porque a gente não tem resultado do CD4 ali na hora, né? Então é uma avaliação clínica. A gente faz para todo mundo lá na Fiocruz, CD4 menor do que 200 a gente faz CRAG de rastreio. Mesmo que a pessoa não tenha sintoma nenhum, CRAG é o antígeno da cripto. O antígeno da cripto, né? Legal, isso é bom de saber também que tem acesso, né? É um hospital terciário, acaba que é muito importante ele ter acesso a formas diagnósticas específicas, né? Isso é muito legal. Isso é importante também, Guilherme, para as pessoas que estão atendendo pessoas que vivem com HIV fora do ambiente do hospital terciário também. Sim. Porque no Rio de Janeiro a gente tem uma política de descentralização do cuidado de pessoas que vivem com HIV. Na própria clínica da família, né? O clínico, o médico de família tem parte desses casos, né? E aí, mas uma coisa que o médico de família tem que ficar de olho, eles são, enfim, eles sabem, estão tendo treinamentos para isso, né, etc. É que tem algumas situações que não pode começar antirretroviral de imediato. Que é principalmente essa, tuberculose e criptococose, sarcoma de Kaposi disseminado, que não, além da lesão cutânea, tem acometimento às vezes trato gastrointestinal, linfedema. Mais avançado, né? A gente, assim, isso não é um nível de evidência tão... Parou a live. Parou aqui? Dá uma olhadinha. Não? Ou foi... Bateria fraca. Ah, seguiu. Seguiu? Deixa eu ver. Tá online no meu aqui? Tá? Voltou aí, não? Que voltou, eu acho, não. O seu tá... Você não tá com cabo, não? Eu deixei ele... Ele não conseguiu botar embaixo. Tá com pouco? Muito pouco? Tá com... 20, né?
Não tá dando pra ver. Muita notificação. Aqui na câmera tá ok, só foi no celular mesmo. Agora tá voltando aos poucos a galera. É bom que a gente viu na hora, cara. Momento Foi in time. porque apareceu aqui, Fez né? a gente fica Tem um deixando problema ele, parece. técnico. Nossa tela de retorno, cara. E voltando... Porque no CAPAS, por exemplo, que é uma coisa que não tem tanto nível de evidência, mas às vezes a gente começa a quimioterapia e começa a gente respirar junto. Começa junto, não demora muito não, porque não pode demorar, né? Sim. Só nessas situações, tuberculose e cripto, que são consolidados que pelo menos 2 semanas na tuberculose Não tem como e esperar. mais tempo na neurocriptococose tem que esperar, porque o risco da reconstituição imunológica É maior. é maior. Agora, Certo. nos outros casos, tem que começar antirretroviral quanto antes, para a pessoa poder começar para a imunidade. Certo. Falamos de imunidade, falamos de infecções oportunistas, propriamente ditas, né? Falando desse paciente que está internado, paciente que tem um segmento sempre, né? Tanto a reconciliação medicamentosa quanto as interações medicamentosas, que são coisas que ficam sempre no seu radar. O que eu acho que é sempre importante saber, que a gente estava falando um pouco da galera que chega no sistema de saúde interna por uma infecção oportunista. Mas hoje, né, enfim, 40 anos de epidemia de HIV, as pessoas que vivem com HIV estão envelhecendo. E, enfim, tem outras comorbidades clínicas e muitas das vezes internam por comorbidades, por alguma descompensação Clínica, de alguma outra, de uma comorbidade não AIDS, né? Sim. Então, por exemplo, e aí essas internações podem ser tanto relacionadas com o antirretroviral, que eu acho que o mais clássico que tem que ficar de olho é a disfunção renal pelo tenofovir, então Sim. tem que ficar atento. Às vezes a disfunção renal da pessoa não é pelo tenofovir, mas aí você não vai deixar o tenofovir também, né? Você piora, né? A função renal. Hoje em dia a gente já conta tem disso. esquemas, né? Porque aí uma coisa que a gente tinha na época era tirava o tenofovir e botava o abacavir, que é um outro antirretroviral e que aumenta o risco cardiovascular. E aí você via assim, pegava a gente, às vezes, pessoas infartadas com abacavir. E aí, então assim, não fazia muito sentido. Hoje em dia a gente já tem terapia dupla, já tem outros esquemas de tratamento que a gente pode fazer, sempre com avaliação do infectologista nesses casos, mas assim, já tem nota técnica para permitir terapia dupla sem tenofovir, por exemplo. São coisas que já são consolidadas, não são off-label, assim. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar, né, nos eventos adversos relacionados ao antirretroviral. Nefrolitíase com atazanavir é outro que é clássico. Enfim, tem outras questões, e tem a questão de pessoa que interna às vezes porque infartou, porque teve um TEP, porque teve um AVC, por outras coisas e que não está relacionado ali com o HIV. E aí sempre a pergunta que você tem que fazer vamos reintroduzir o antirretroviral? É sempre bom. Ver se não tem nenhuma contraindicação, ver se não precisa ter alguma modificação do esquema. Às vezes, a internação é um momento oportuno para, em conjunto com discussão com o médico que acompanha no ambulatório, com o infectologista do setor, mas às vezes é uma oportunidade para a gente melhorar o esquema antirretroviral dessa pessoa. Às vezes, pessoas que usam o mesmo esquema há muitos anos, e a gente hoje em dia tem mais o que oferecer do ponto de vista de comodidade posológica, do ponto de vista de toxicidade. Então, às vezes, aproveitar a internação para isso, sempre em contato com o médico que acompanha no ambulatório, né, claro, mas isso é importante. Uma coisa, por exemplo, às vezes, paciente que está em ventilação mecânica ou que não, de forma geral, um paciente que não tem condição de dieta via oral e está com dieta interal. Tem alguns antirretrovirais que não podem ser administrados pela sonda. O mais clássico é o inibidor da protease, né, com todo o ritonavir. Então, isso vale sempre discutir, conversar, fazer uma avaliação criteriosa. Então, isso é uma situação. E na reconciliação medicamentosa, a gente tem que estar sempre atento para medicação. O que volta e meia acontece, paciente em uso de dolutegravir e aí interna, num contexto ali de convulsão, que às vezes faz um baixo débito, enfim. Faz um outro motivo para ter convulsão. Por outro motivo que não uma infecção oportunista, né? Às vezes a pessoa em supressão viral, com uma imunidade boa, então às vezes por um outro motivo, e é identalizado.
E aí, fenitoína interage com dolutegravir, tem que dobrar a dose. Então, Ninguém sabe, né? são detalhes, assim, que às vezes passa um pouco batido, mas que tem que estar atento. Anticonvulsivante, tem que estar muito atento. E anticoagulante também, que é uma coisa muito da prática, né? Pensando no Marivan, vai piorar o ajuste, vai ter que reajustar de novo. Até o Xarelto, por exemplo, com Dadonavir, tem interação, tem que fazer modificação de um ou de outro. Então é sempre uma avaliação criteriosa. Muitas das vezes a gente discute isso junto. Isso é uma demanda que muitas das vezes chega para o parecer da infectologia, inclusive, no hospital geral. Isso, o pessoal da cardio vai lá pedir opinião do anticoagulante, etc. São muitos detalhes, né? Hoje em dia a gente tem um esquema com dolutegravir, que é um esquema com menos interação comparado aos outros, mas também tem que pensar, tem que ver, discutir, checar lá nos calculadores de interação. No guideline, pra ver se bate alguma coisa. Eu sempre falo, gente, sempre checa. Acaba que a internet é um benefício pra gente, né? A gente acaba falando de muita coisa que a gente acaba literalmente treinando, né? Mas a internet acaba que é um recurso para todo mundo. Por exemplo, como clínico, olhar na internet em relação ao HIV, perguntar para você é sempre um acesso, acho que tirar dúvidas é essencial, né? Falando de medicação, só fazendo um pequeno resumo, né? Esse paciente chega até a gente, ele tem uma reconciliação tanto dos antirretrovirais, então a gente acaba recebendo ele com alguma, possivelmente, para uma descompensação. AIDS seria uma situação específica, né? Mas pensando numa situação clínica, que é o que a gente vai mais ver num paciente mais idoso, né? Ver o momento se precisa tirar algum desses remédios, né? Pelo que a gente viu em relação, por exemplo, a um Clearace que não permite fazer o tenofovir, certo? Então a gente pode tirar ele ou não para poder permitir que essa função renal que se ajuste, né? Para a gente poder retornar essa medicação. Pensando nas interações medicamentosas com anticoagulante, tanto os anticoagulantes clássicos, o Marevan, quanto os novos, né, acaba sendo ajustado. O ajuste com remédios anticonvulsivantes, com o próprio dental, ou seja, em resumo, né, receber um paciente que está fazendo antirretroviral, a gente acaba tendo que buscar o ajuste de dose dos outros remédios, né? Seja perguntando tanto na internet, quanto com o farmacêutico que é especialista, quanto com o infectologista, né? É sempre importante estar atento para essa questão das interações e, assim, sempre reconciliar o mais precoce possível, o antirretroviral, mas de uma forma segura também, né? Então, permitindo que funcione bem, né? Mas são coisas importantes para a gente ver que passa pelo dia a dia do clínico também. Seguindo, a gente falou do ajuste dessas medicações na própria internação, ou seja, você tem uma internação prolongada, uma internação um pouco maior, acaba que você permite que você veja se você tem algum esquema melhor em posologia, né? E pensando no ajuste de remédios mais novos, vocês avaliam em relação à função renal, vocês avaliam carga viral, essas coisas numa internação, pensando numa outra descompensação clínica? Olha, ocasionalmente sim. Se eu vou lá e vejo que a pessoa não tem uma carga viral há um ano, se ela tiver uma recente, não vou pedir outra. Mas vi que está há muito tempo. Na pandemia isso foi muito comum, né? Porque muita gente ia pegar os remédios, mas não ia para consulta nem para coletar exame. Então, às vezes, a pessoa vira para você e fala de pé junto, eu tomo meu remédio todo dia, mas não tem exame recente. Sim, vou atrasar a reconciliação da pessoa? Vou lá, ela está me jurando de pé junto. Vou lá na retirada de medicamento, tem retirada regular. Não, você reintroduz, mas faz uma coleta, né, do exame, aproveita. Você ter o feedback. Lembrar que todo encontro da pessoa, isso de forma geral, né, não só para pessoas que vivem com HIV, mas sempre pensar que o encontro da pessoa com o sistema de saúde é uma oportunidade pra gente. Se a gente não deixa de fazer alguma coisa ali, talvez a gente esteja perdendo uma oportunidade. Né? Falamos em inúmeros momentos em relação à indicação de TAV, quando iniciar, quando reintroduzir, né? Isso eu acho que ficou bem claro. Aí pensando em novas tecnologias, né? Que seriam novidades, talvez não seja nem uma década, um pouco menos, talvez, né? Que seriam coisas que caem até em prova, né? Caem na prática, e às vezes são dúvidas do seu paciente
para você propriamente dito. E ó, eu como clínico também tenho dúvida, né? A gente foi fazer uma revisão de tudo isso aqui antes, né? E eu mesmo tinha coisa que eu não responderia. Falando do PEP primeiro, como é que a gente explica isso tanto para o clínico quanto para o médico? Falar sobre PEP, para quem não sabe, PEP é profilaxia pós-exposição do HIV. A PEP já é mais antiga, mas a PEP eu acho que é um assunto essencial pro clínico, porque a PEP é uma emergência médica. Acho que é importante a gente ter essa visão, porque uma pessoa que chega com uma exposição sexual desprotegida, seja uma exposição consentida, seja abuso sexual, e são situações que a gente sabe que frequentemente chegam em emergência. Já fiz PEP em UPA, já, enfim... Sim, isso vai chegar no sistema de saúde, emergência de privado, chega onde for, vai chegar uma pessoa procurando PEP. E às vezes a pessoa não está procurando PEP, mas a pessoa está no sistema de saúde, procura um serviço e aí informa que teve uma relação, ou então que sofreu uma violência num período, e você tem que pensar, opa, tá na janela de PEP. Sim. Tem que pensar. A janela é 72 horas depois da exposição, e aí tem que fazer uma avaliação que você precisa para liberar a PEP, tem que pensar assim, chegou alguém para mim falando que tive uma exposição há 24 horas atrás e vim para avaliação. Teste rápido de HIV. Porque é praticamente só disso que você precisa para poder liberar a PEP para a pessoa. E quanto antes a pessoa colocar os 2 comprimidos antes na boca, melhor. Eu fico neurótica com tempo, PEP. né? Eu falo assim, fico ligando pro laboratório, e aí, tá pronto? E aí, tá pronto? É um que nem um cateterismo. Porque, assim, é tempo. Exatamente, igual tempo porta-eletro, tempo porta-PEP. Mas né? Porque muda a vida da pessoa pra sempre. Muda a vida da pessoa. Então, assim, teste rápido de HIV negativo, já libera. Claro que você vai aproveitar a coleta do exame pro teste rápido para coletar outras infecções sexualmente transmissíveis. Você vai coletar exame de segurança, função renal, etc. Mas para ficar pronto naquela hora, PEP. Hoje em dia a PEP, né, tem que ser encaminhado para um serviço de saúde público, tem lugares que fazem 24 horas. Aqui no Rio tem a Fiocruz, tem o Rocha Maia, tem um sitezinho bonitinho que tem onde procurar PEP, é bem objetivo, bem explicadinho. Né? Então vai passar por essas orientações, no caso de violência tem que notificar pelo Sinan e tal. E aí você já começa o mesmo esquema do tratamento, né, o tenofovir colamivudino, um comprimido único, e um comprimido do dolutegravir. Certo. Um de cada, os 2 juntos, 28 dias. É o mesmo esquema que, por exemplo, se você se machucar com uma agulha, você faz. Eu esqueci, tem a disposição biológica também, né? E aí, hepatite B, hepatite C, sífilis, são outras coisas que você vai investigando, né? Clamídia e gonorreia, quando estiver disponível, é uma coisa que vale a pena. Ou até, às vezes, se não tiver o exame disponível, considerar tratamento empírico. Pelo nosso protocolo de PEP, isso é pra gente avaliar. Se tiver como fazer o diagnóstico, fazer o acompanhamento, melhor. E são pessoas que vão ter que voltar para o sistema de saúde, né? Porque o teste rápido que a gente faz de HIV ali na hora, na verdade, ele só me diz se aquela pessoa já tinha HIV de uma outra exposição. Sim. Porque se ela teve uma exposição e se infectou pelo HIV, esse teste rápido não vai vir positivo na janela da PEP, né? Então, você vai ter que... E aí, se a pessoa vem com teste rápido positivo, que às vezes acontece, a pessoa vai buscar PEP, teste rápido positivo. Aí é outra consulta. É outra consulta, é outra abordagem, tem que ser encaminhada para tratamento. Às vezes, se você tiver num lugar que dê para fazer, às vezes já agiliza tudo, já consegue tratar no mesmo dia, no dia seguinte. Então, tem toda essa questão. Agora, tem que fazer um acompanhamento depois. Lá na Fiocruz, a gente faz coleta de carga viral no primeiro dia, e aí depois a pessoa volta mais 2 vezes. E o principal retorno é no final, para fazer uma nova testagem, para fazer uma nova avaliação. Isso é de extrema importância. Legal. Uma pergunta em relação ao PEP, né? Pensando que o acesso seria mais simples do que até, porque a gente sabe que na prática não é dessa forma, né? Mas eu acredito que todo mundo sabe de forma objetiva que uma violência, uma exposição específica tem a PEP. Mas, por exemplo, se chegar alguém num pronto-atendimento, falar que teve uma relação que ela não esperava, que ela não... Por exemplo, teve carnaval e provavelmente apareceu alguém num pronto-atendimento falando que teve uma relação
que ela não esperava, e ela te pede o PrEP, né? Seria indicado, seria... É indicado. E, inclusive, isso é muito importante, porque isso é uma das grandes barreiras, né? Porque para violência sexual, a maioria dos profissionais sabe o que tem que fazer. Quando é um acidente biológico, a maioria das pessoas sabe. Eu acho que às vezes é uma questão de não saber, né? Quando vai uma pessoa que teve uma exposição sexual consentida, e aí vai buscar a PrEP, mas às vezes tem uma questão do preconceito do próprio profissional. Tem uma questão de um julgamento ali, que não deveria ter, mas que é comum. A gente vê muita gente chegar lá nas instituições de referência, precisando para buscar a PrEP, e às vezes já foram em vários outros serviços antes e tomaram uma negativa e não foram abordados de forma adequada, sofreram preconceito, discriminação, etc. Isso é bastante difícil, né? E é uma coisa que a gente realmente vê na prática, por isso que eu quis perguntar para lembrar as pessoas que é uma indicação também, apesar de você achar que muitos profissionais eles acham muita coisa, né? Começa a pensar, começa a fosforilar coisa que não é para fosforilar. Lembrar que PrEP, independente do motivo que for, é uma emergência médica, tem que ser feita. No dia a dia, né, se você vai num dia útil, você consegue ir na clínica da família, tem um acesso maior. Realmente o pior ali é quando é à noite ou fim de semana, mas aí tem esses lugares que eu falei, tem a Rocha Maia, tem a Fiocruz, tem outros lugares. Certo. Seguindo novas tecnologias, pensando em PrEP agora, que seria pré-exposição, certo? Isso. E como que funciona na prática? A PrEP é, que nem você falou, profilaxia pré-exposição. A PrEP, diferente da PrEP, não é uma emergência médica, é uma coisa que é uma consulta, é uma conversa, uma avaliação que o profissional faz junto com a pessoa que busca a PrEP. A gente está tendo no serviço público de saúde para alguns casos específicos desde 2018 com um comprimido só, né? Um comprimido uma vez ao dia é o que a gente tem no Sistema Único de Saúde. Mas a PrEP é um dos campos que mais tem de pesquisa e avanço de tecnologia em saúde. Que a gente tem aí que acho que é mais promissor. A PrEP injetável, com cabotegravir, que vai ser tipo um contraceptivo injetável. Que a pessoa vai tomar a injeção ali a cada 2 meses. Isso tem uma proteção, inclusive, superior à PrEP oral. Então, acho que isso daí a gente já teve estudos, já mostrou que funciona. Está entrando agora numa fase de estudo para avaliar a implementação. Ainda, enfim, não digo que vai demorar, mas ainda precisa passar por alguns trâmites para a gente ter disponível pelo Sistema Único de Saúde, mas é alguma coisa que a gente já tem evidência. E tem outras formas também, implante subcutâneo, adesivo, tudo isso em pesquisa, né? PrEP oral uma vez por mês. Então tem diversas tecnologias aí, e acho que pensar a prevenção do HIV é igual você pensa assim, camisinha é importante? É importante. Mas a gente vê que muitas vezes não é não suficiente, funciona às vezes, da forma né? que Porque era a gente pra está ali há 40 anos batendo no martelo da camisinha. É a única forma de se proteger? Então por que não pensar em outras medidas, né? Tem a mandala da prevenção que a gente chama, que tem várias formas, né? Testagem regular, a PrEP, nas suas diversas formas. Na prática, você indica para quem te pede, quem mostra interesse é indicado fazer? Ou acaba que até pela alimentação, provavelmente é uma coisa com um custo um pouco mais alto, isso é direcionado para algum público específico que te pede? Assim, na verdade, em relação ao custo, assim, eu não tenho essa informação agora de cabeça, mas se já quebrou ou não, mas estava para quebrar patente. Entendi. Então, assim, é uma coisa que vai A ideia é melhorar muito. O custo. Mas pelo protocolo do Ministério da Saúde, tem algumas pessoas em específico. Eu acho que essa abordagem, às vezes, acaba por reforçar aquela questão de grupos de risco, etc. Na minha opinião, é muito mais ali da conversa com a pessoa e ver se aquela pessoa realmente tem indicação, por que ela quer, por que ela buscou isso. Geralmente, se a pessoa buscou isso ativamente, é sinal que ela entende que ela tem precisa. alguma exposição, que ela está preocupada, etc. Então, assim, tentar abordar isso, entender e definir junto. Seguindo nos próximos tópicos, a gente está nos minutos finais, pensando em vacina no paciente com HIV, no seu consultório você indica todas as vacinas, tem alguma vacina que não se faz? Ou se tem, quando você diz vacina, se tem alguma coisa nova aí falando de vacina? Tem dos dois, né? Tem uma série de vacinas que a gente faz. Covid, por exemplo, paciente com HIV 4ª dose, né? Depois de 4 meses.
Ou pneumo 13, pneumo 23, meningo C, às vezes consegue fazer hepatite A também. Então tem uma série de vacinas, né, que não vou ficar muito aí, porque nessa parte das tecnologias novas eu acho que é mais importante a gente falar dos estudos de vacina para HIV. A gente tem um acontecendo, o Fiocruz tá com esse estudo rolando lá, que é o Mosaico, que é um estudo para vacina de HIV, que está em fase 3, né? Então acho que está recrutando ainda, não tenho certeza, mas tenho quase certeza que está recrutando ainda e é promissor, né? Assim, a gente não sabe ainda, claro, né? Se não estava fazendo pesquisa. A ideia é descobrir, né? A ideia é saber, né? Passo a Mas passo, assim, é um estudo que já está em fase avançada, né? Já está em fase 3 e vai rolar aí, tá rolando, né? São 4 doses, né? Uma das vacinas é a vacina de adenovírus, né? Que na verdade já estava sendo pesquisada para HIV e aí na verdade bombou por conta do Covid. Mas vacina de adenovírus, vetor de adenovírus modificado. Então isso é uma coisa que veio também. As vacinas de RNA mensageiro são promissoras, ainda não tem nenhum estudo mais avançado, mas é uma ideia que se tem. Porque essa vacina, o estudo que está acontecendo agora da vacina de adenovírus, uma coisa que se não funcionar, é uma coisa que a gente vai pensar, talvez valha a pena ir para outras formas, né? E aí a vacina do RNA mensageiro pode cumprir, é claro que não sabemos, mas pode cumprir um papel importante nisso. Seguindo, né, a vacina é uma esperança grande. E pensando no tratamento, tem alguma novidade em relação aos remédios? Os remédios estão evoluindo? Como é que você explicaria isso pra gente? Já evoluíram muito, hoje em dia a gente está bem em relação à terapia antirretroviral. Quando chegaram os inibidores da integrase em 2017, isso ajudou muito a gente. Mas o que eu diria assim, que está na novidade são 2 em especiais. Um é o TAF, que é uma forma do tenofovir, que tem... ele faz uma concentração intracelular menor e aí ele tem menos nefrotoxicidade, menos distúrbio mineral ósseo. Mesmo... O tenofovir é muito conhecido por disfunção renal, né? Mas osteopenia, osteoporose também. Então, o TAF vem nessa perspectiva. Eu, pessoalmente, questiono um pouco assim, o TAF, porque em vários casos do TAF acho que vai ser útil, né? Sempre útil ter mais um remédio no arsenal, etc. Mas muitas das coisas a gente pode resolver com terapia dupla também, né? Assim, um remédio que vai ser mais caro, que não tem patente. Então, só um tratamento muda, né? Isso é uma coisa que tem que entrar no raciocínio também. E a outra, que eu acho que é o mais promissor, mas que é também ainda muitos passos ainda pela frente, né? Pesquisa isso, mas que é o tratamento injetável, né? Entendi. Que é mensal, coisas assim, né? Tem gente que fala que não quer. Tem gente que prefere tomar remédio todo dia, mas tem muita gente que preferiria tomar injetável, melhoraria a adesão. Melhorar a adesão, a disponibilidade de cada um, né? Acho que tem que ter as opções. E você sabe, exatamente, você sabe como é que é o seu dia a dia, às vezes a pessoa não vai esquecer, e isso acontece com qualquer remédio. A mensagem do né? tratamento do HIV, como a maioria das outras, quase todas as doenças, tem que individualizar o tratamento, né? Sim. Assim, vai de cada um, mas a gente precisa também ter como fazer isso, né? Sim. Pensando no último passo, que é a última esperança, não, né? O último tópico, mas é a esperança, que seria a cura, né? A cura tem algum estudo também avançando em relação a isso? A cura do HIV, assim, é um desafio muito grande, né? Isso daí também é outro que dá só pra... Dá pra fazer... Todos os tópicos aqui dá pra fazer um podcast sobre cada tópico. Não, dá. Mas a questão da cura é um desafio muito grande ainda por conta dos reservatórios, né? Então, assim, tem alguns protocolos, né? Os estudos de cura são todos em protocolo, porque faz interrupção da terapia antirretroviral. Você precisa ser muito criterioso para isso, por questões éticas, inclusive, né? Sim. Então, é muito difícil. Os casos que a gente tem, né, do Timothy, que foi o paciente de Berlim, que morreu em 2020, o paciente de Londres, foram casos em que eles, na verdade, tiveram uma neoplasia hematológica. O Timothy teve LMA, o paciente de Londres, se não me engano, teve linfoma de Hodgkin. Então, por conta dessas doenças de base, fizeram um transplante de medula óssea em algum momento. E aí que foi essa última, agora teve uma de Nova York também, uma paciente de Nova York. Foi a primeira mulher, também no caso de leucemia, que fez um transplante de medula óssea.
E ela estava num estudo observacional que o pessoal ia lá e tentou conseguir no banco um doador que tivesse as mutações que precisa. Teria Entendi. uma mutação, tem que ser homozigoto para uma mutação no CCR5, que é receptor de entrada na célula. Então, com essa mutação, a pessoa... Os casos que a gente viu, não é que necessariamente isso vai... Mas os casos que a gente viu foram relacionados a essa mutação e que realmente conseguiram sustentar o controle do HIV mesmo depois da interrupção do tratamento. Teve no Brasil agora um paciente de São Paulo, uns 2 anos atrás, mas que foi um contexto diferente, foi no estudo do pessoal da Unifesp, que de forma bem simplista, né, fez uma terapia antirretroviral com 5 drogas, mais B3, vitamina B3, e aí fez o acompanhamento, e lá quando teve os critérios, já não foi mais detectado reservatório, etc., interrompeu o tratamento antirretroviral, mas depois de alguns meses teve um rebote, né, que a gente chama. Isso é um tema que é o sonho de todos, né, no final das contas, né? Mas vai chegar, isso tá só evoluindo, né? E de qualquer forma, evoluindo de uma forma que tá transformando o tema mesmo sem a cura, né? Isso é bastante importante. Então, se vive bem, né? Isso é o mais importante. Eu acho que assim, e aí caminhando ali, né, pra gente encerrar, mas a cura do HIV, sim, é muito importante, né? Algumas pessoas falam, não tem que se preocupar com cura, o tratamento é muito bom. Assim, eu discordo por conta de cada pessoa que vira no ambulatório pra mim e fala assim, eu só queria a cura. Sim. É ruim, né? Assim, é chato às vezes. Resolver, né? Você ter que ficar indo em profissional de saúde. Muitas das vezes a gente faz diagnóstico para pessoas jovens e que é uma doença crônica ali para a vida inteira, é um remédio para tomar a vida inteira. Então, assim, muita gente vira pra mim e fala assim, eu só quero a cura. E quando eu escuto isso, eu não consigo virar e falar, eu não quero a cura. Sim. Claro que eu quero a cura. Assim, é claro que a gente também não pode ter... alternativa, né? Eu não vou transplantar medula óssea de alguém pra ter a cura do HIV, né? Porque aí eu tô expondo a pessoa a um risco muito maior. E é claro que a gente sabe que hoje em dia, com os tratamentos que a gente tem um controle melhor, etc. Mas eu acho que ninguém tem o direito, né? Ninguém do mundo científico tem o direito de desistir disso, né? Eu acho que isso é um ponto. Mas um outro ponto é entender também, isso a gente conversar, isso a gente estruturar o serviço de saúde para isso, que não é só isso que tem para ser feito, que nem você falou. Tem muito que a gente avançar em tratamento, em prevenção. E eu pessoalmente, talvez seja meio suspeita para falar, mas acho que o carro-chefe no momento é a prevenção. Assim, para mim, uma PrEP injetável muda muita coisa, né? E mais do que a gente pensar em todas essas novas tecnologias, também a gente pensar como a gente está estruturando o nosso sistema de saúde para oferecer essas tecnologias, né? Quem tem acesso à PrEP hoje, como que a gente pode ampliar o acesso, como a gente pode chegar em pessoas que às vezes não encontram um sistema de saúde para ter acesso a isso, né? E aí passa por outras questões, né? Isso seria dentro dos desafios atuais, né? Que seria minha pergunta final para você. Se você tivesse que listar algum desafio, quais seriam os desafios para a gente fechar o nosso podcast de hoje? Eu acho que o desafio assim, principal é por aí. A gente avançou muito nos últimos 40 anos em relação à epidemia de HIV. A gente avançou muito em tratamento, a gente avançou muito em prevenção. A gente está ali na luta ali pela vacina, pelos estudos da cura, mas aí a gente tenta refletir um pouquinho sobre a gente está chegando em todo mundo? Quem que falta para a gente chegar? Quem que não está acessando o sistema de saúde? Quem que não está conseguindo ter acesso a toda essa tecnologia, né? Então, acho que essa é uma reflexão essencial. Eu, puxo um pouco a sardinha ali para infectologia, porque acho que a infectologia é a especialidade que olha para onde ninguém quer olhar, ou para onde ninguém consegue ver, né? E isso a gente pode pensar no microscópio lá, né? Tá olhando ali para onde ninguém vê, mas tem o macro também, né? A infectologia lida com toda uma questão social muito importante, questões de vulnerabilidades diferentes, que precisam ser consideradas e que precisam ser olhadas, né? Então, se a gente não olha para isso, a gente está produzindo tecnologia para quê também, né? Sim. Você deu um final muito bom. Não tinha como
foi tudo muito... o podcast foi muito fluido, né? Não deu nem tempo de muitas perguntas. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui nos últimos momentos. Tá? Caiu um pouco também, né? Aqui acabou, não chegou a cair no final, ficou bem. Queria agradecer de coração minha parceira de plantão, infectologista. Fica menos pé frio no plantão, hein, cara? Pé frio tem que andar de meia. Junto os dois fica difícil de dar plantão junto. Comprei um sapato pra não usar meia, aí só piora o plantão. Mas o bom é que a gente fica falando até 4 horas da manhã resolvendo o problema. Queria agradecer de coração toda essa disponibilidade, acho que ficou muito legal para todo mundo que assistiu. Segue a gente no Instagram, segue a gente no YouTube, no Spotify, que vai ficar a plataforma. Agradecer bastante e que a gente se encontre na próxima vez para falar de outras coisas também, que não falta top para o podcast aqui. Show, Gui, obrigada a você, obrigada aí pelo convite, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre HIV para pessoas que não são infectologistas. Acho que o caminho é esse aí e o que precisar, estamos aí. Tamo junto. Manda uns elétrons de vez em quando também. É bom, a gente troca. Ajuda.